Olá, muito boa noite. Está no ar o programa doc.com desta semana. Hoje vamos receber para uma entrevista o secretário municipal de Meio Ambiente, o Valdenor Paulo do Nascimento, o Paulo Cenoura. Vai falar para a gente a respeito de uma questão sobre a coleta seletiva de lixo aqui em Ponta Grossa e também a coleta, a destinação de resíduos sólidos para o aterro municipal e a possível construção de uma usina de lixo. Também vamos ter uma conversa com o vereador do PSDC, Isaías Salustiano, que assumiu há cerca de 2 meses na Câmara Municipal e faz um trabalho voltado para o esporte da nossa cidade. Também vamos falar para você quem registrou, quem confirmou candidatura. Afinal de contas, terminou no último dia 30 o prazo das convenções partidárias que definiram os candidatos da eleição 2014. É um instante só, não saia daí. doc.com, você bem informado. Destaques da semana. O programa doc.com está de volta nesse bloco dos destaques dessa semana. Na última segunda-feira, dia 30 de junho, encerrou o prazo para as convenções partidárias e foram definidos os candidatos à presidência, a governo do estado, também para deputado estadual e federal e para senador. Aqui da nossa cidade, podemos registrar aí as principais candidaturas a deputado estadual. Confirmaram candidaturas para a reeleição o deputado Plauto Miró Guimarães, do DEM, vai buscar a reeleição, assim como o deputado Péricles de Melo, do PT. E também aí entram na briga com mais chances de eleição o empresário Márcio Paulic, do PDT, que foi candidato a prefeito de Ponta Grossa em 2012, e também o empresário Marcos Zampieri, do PSC, que conta aí com a candidatura do Ratinho Júnior na chapa estadual e que vai alavancar bastante o número de votos do partido. Marcos Zampieri, portanto, com uma grande chance de eleição desta vez. Plauto, Péricles, Paulic e Zampieri. Também na sequência aí vem o vereador Jorge Luiz de Oliveira, que é do PMN, ele que cogitou aí ser candidato a deputado federal, mas que na última hora acabou mesmo compondo para deputado estadual. O vice-prefeito da nossa cidade, o Dr. Zeca, do PSD, também é outro que vai buscar uma cadeira na Assembleia Legislativa. Corre por fora ainda o Carlos Demário, do PMDB, e também a novidade aí da eleição a prefeito passada do PSOL, o Leandro Dias, que foi candidato a prefeito, como eu falei, pelo PSOL em 2012, nas eleições municipais. O vereador do PSDC também, o Romualdo Camargo, é outro que vai buscar os votos aí da população de Ponta Grossa, da região dos Campos Gerais, enfim, para a Assembleia Legislativa do Paraná. Recapitulando então, Plauto, Péricles, Paulic, Zampieri, Carlos Demário, Leandro Dias, Jorge, Romualdo e Dr. Zeca. Essas são as opções aqui de Ponta Grossa para você votar para deputado estadual. A campanha deve começar no próximo domingo. Já para deputado federal, teremos a candidatura à reeleição do deputado federal Sandro Alex, do PPS, e também uma candidatura aí do presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa, o jovem vereador Aliel Machado, do PCdoB. Ele que se elegeu pela primeira vez para vereador em 2012, foi um dos mais votados, o terceiro mais votado vereador, agora aí embarca em uma candidatura a deputado federal. Temos também outro vereador, que é o Pietro Arnaud, será candidato a deputado federal pelo PTB. Temos a Elizabeth Schmidt, do PSB, do PSB, ela que é ex-secretária de Cultura aqui da nossa cidade, a Elizabeth Schmidt. Também teremos aí, né, nesse hall de candidatos a deputado federal, o João Barbiero, do PV,
que foi candidato a vice-prefeito na chapa de Péricles de Mello na eleição de 2012, ele lança a candidatura a deputado federal. Ainda aqui de Ponta Grossa temos o Neuri Tigrão, também vai ser candidato a deputado federal. Esses são os principais nomes. Eventualmente algum partido aí pode vir a lançar ainda a candidatura, já que o registro, né, que vai sacramentar as candidaturas acontece nesse sábado, dia 5 de julho, no TRE. Portanto, relembrando, Sandro Alex, Aliel Machado, Pietro Arnaud, Elizabeth Schmidt, Neuri Tigrão e João Barbiero, esses os candidatos a deputado federal aqui da nossa cidade. Para o governo do estado, teremos aí uma perspectiva de uma campanha bastante acirrada. Afinal de contas, o Roberto Requião conseguiu ganhar dentro do partido do PMDB o direito de ser candidato, ele lançou candidatura, o Beto Rich é o candidato à reeleição e a Gleisi Hoffmann do PT, candidata aí também ao governo do estado. Há quem diga que essa eleição vai pegar fogo para o governo do Paraná e que a eleição até para a presidência da República aqui no Paraná vai ficar até num segundo plano em questão de estratégia de partidos, tendo em vista essa disputa entre Beto Richa, Gleisi Hoffmann e Roberto Requião. Para a presidência, os três principais candidatos são a Dilma Rousseff, candidata à reeleição, também o Aécio Neves, do PSDB, também candidato, e o Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco, também candidato pelo PSB. Para finalizar esse bloco dos destaques dessa semana, na segunda-feira vai estar em discussão na Câmara de Ponta Grossa o projeto que autoriza o subsídio de 2,3 milhões de reais para o transporte coletivo, uma proposta essa do presidente da casa, Aliel Machado. O projeto que autoriza esse repasse vai estar em discussão na segunda-feira. Nós vamos receber no próximo bloco o vereador Isaías Salustiano, que também vai falar a respeito desse tema, desse projeto que deve render bastante polêmica na Câmara Municipal na próxima segunda-feira. Um instante só, não saia daí. Na sequência, temos o Isaías Salustiano e também uma entrevista na sequência com o Paulo Cenoura, secretário municipal de Meio Ambiente. Entrevista. Estamos de volta com o programa Doc.com, agora em uma conversa com o vereador Isaías Salustiano do PSDC, que aumenta a bancada do PSDC na Câmara Municipal, junto com o vereador Romualdo Camargo. Boa noite, Isaías. Boa noite, Eduardo. Pois é, essa aumento de representatividade aí do PSDC, um partido que até as eleições de 2012 não tinha representante na Câmara Municipal, com esse aumento de cadeiras, conseguiu a eleição do Romualdo e agora com a ida do Paulo Cenoura para a Secretaria de Meio Ambiente, abriu esse espaço que você está ocupando na Câmara Municipal de Ponta Grossa. Gostaria que você falasse um pouco para a gente aí essa estada, né, realmente na Câmara de Ponta Grossa. Em 2012, Eduardo, nós fizemos uma coligação, PSDC, nosso presidente é o vereador contabilista Camargo, Romualdo Camargo, fizemos uma coligação com o PHS e o PSD, do Marcos Zampieri. E aí o Paulo Cenoura... PSC. Partido Social Cristão. Exatamente, PSC. E aí o Paulo Cenoura e também o Divo, o Gebeluca, o Joselito, vieram 5 candidatos do PSC para a coligação e o Paulo Cenoura foi eleito, foi o primeiro mais votado da nossa coligação, onde elegeu o Paulo Cenoura como primeiro colocado, em segundo ficou o Romualdo Camargo e o terceiro mais votado da coligação fui eu. E agora com a possibilidade, com o vereador Paulo Cenoura passando a assumir a pasta do meio ambiente no executivo, abriu-se a possibilidade a partir de abril, dia 24 de abril, quando eu assumi a vereança, venho fazendo alguns trabalhos, né, procurando
Você é bem forte na área do esporte, né? Você me contava aqui, antes da gente entrar no ar, da questão da verba aí para a arbitragem que viabiliza o campeonato amador, que é uma das principais competições do setor esportivo em Ponta Grossa, movimenta não só Ponta Grossa, algumas cidades da região também. É isso mesmo? Como que foi essa questão? Tá, pontualmente, né, a respeito dessa verba aí que foi liberada, né, através da Fundação Municipal de Esporte para contribuir e auxiliar o custo dos clubes com arbitragem nesse campeonato que já iniciou dia 23, nós tivemos já 2 rodadas desse campeonato. São 15 equipes, 3 são de fora de Ponta Grossa, que é Carambeí, Ipiranga e Telêmaco Borba, e 12 são de Ponta Grossa. E o custo da arbitragem é muito representativo, Eduardo, para cada agremiação, né? R$340 por partida. O total do investimento durante todo o campeonato é R$21.420. E eu até quero agradecer o prefeito Marcelo Rangel, o Leopoldo, que me atendeu prontamente, né? Já era uma reivindicação antiga, mas talvez até por falta de representatividade mesmo no legislativo, a vontade política, né? O esporte, principalmente o futebol, estava deixado de lado nas administrações anteriores, né? Certo. E quando eu assumi, das minhas primeiras atitudes foi ir buscar apoio para o esporte amador de Ponta Grossa, que é o organizado pela Liga de Futebol de Ponta Grossa. E aí, como também já não podia se mexer mais em orçamento, não tinha prazo para subvenção, esse tipo de coisa, o Leopoldo fez um ajuste no orçamento da Fundação Municipal de Esporte e conseguiu viabilizar esses recursos para fazer frente a essas despesas. Esses recursos ainda não foram repassados, esses recursos vão ser depositados e pagos diretamente na conta de cada árbitro que trabalhar no campeonato. Mas, sem dúvida nenhuma, eu penso que já seja uma conquista. E a minha bandeira é o esporte, de fato, né? Eu tenho... Tem um histórico já nessa área? Eu tenho um histórico como desportista, né? Sempre estive participando de competições, até mesmo do próprio campeonato amador, com a minha empresa, né? Com o Grêmio Unibox. E também sou presidente do América, quer dizer, então eu estou diretamente ligado com a área do esporte, principalmente o futebol. Mas agora, como vereador, trabalhando no Legislativo, eu vou buscar, naturalmente, recursos e políticas públicas para poder viabilizar recursos para o esporte como um todo. Porque o esporte, eu penso que seja uma ferramenta, talvez a mais importante ferramenta que nós temos nas mãos hoje, para poder promover a inclusão social e dar uma resposta para a sociedade, né? Retirando as crianças da rua, existem projetos que eu já estou estruturando para poder botar em pauta, que vai viabilizar a melhoria dos campinhos, integrar a comunidade dos bairros, né, no contraturno escolar, e paulatinamente nós vamos trabalhando isso e sempre nos posicionando também a respeito das outras matérias complexas que aparecem no Legislativo no dia a dia, contribuindo no debate dos projetos dos outros pares, dos outros vereadores, mas principalmente trabalhando a minha bandeira, que é a bandeira do esporte. Eu tenho acompanhado as sessões da Câmara Municipal, como aí há muito tempo faço, né, na profissão. Tenho tido uma participação ali também efetiva em algumas outras discussões. E a discussão que está em voga hoje na Câmara Municipal é a questão do transporte coletivo, do repasse aí de recursos para subsidiar a Aviação Campos Gerais, né, que é a concessionária do transporte, para que fosse possível terminar a greve e tudo mais, que a gente já sabe essa história, a gente já contou aqui no programa Doc.com e também pelas nossas informações no nosso site do blog do Doc.com. Segunda-feira vai estar em pauta o projeto que veio do Executivo, que permite esse repasse, né, de 2,3 milhões da Câmara para o Fundo Municipal de Trânsito e Transporte da Prefeitura, que pode deslocar para o transporte coletivo. Você já tem uma ideia aí de como se posicionar? Qual que é a sua posição em relação a esse tema que gerou grande repercussão, inclusive uma representação na Corregedoria contra o presidente da Câmara? Enfim, mas o fato é que o projeto vai estar em pauta na segunda-feira.
Eu tenho muita tranquilidade para falar sobre o tema, porque desde que a greve foi deflagrada, né, e foram 17 dias de transtorno, eu como empresário também sofri as consequências Exatamente, dessa os empresários greve, também sofrem. com uma redução, né, das vendas no meu comércio, assim como todos os outros comerciantes também sofreram, né? Enfim, é uma situação que trouxe prejuízos inestimáveis para toda a comunidade, para toda a sociedade, que são mais de 100 mil usuários por dia, né, do transporte coletivo. Sim. Agora, pontualmente, em relação à questão do subsídio, em primeiro lugar, eu quero dizer que foi a palavra correta, talvez não seja mal feito, mas a questão do acordo que foi feito lá no Tribunal de Justiça do Tribunal Regional do Trabalho, ele foi feito sob condição. E o sindicato da categoria, quando assinou e concordou com aquela proposta, ele assumiu um risco também, porque sabia que ainda dependia de deliberação em plenário, que não era certo. Não era certo, que a proposta poderia não se viabilizar como tudo parece, como ao que parece, não vai se viabilizar. Esse recurso definitivamente não vai para o transporte, para a Fundação Municipal de Transporte, de Trânsito e Transporte. Quer dizer, não vai passar a proposta. A maioria já se manifestou ao contrário. A maioria já se manifestaram contrariamente a esse repasse, especificamente ao subsídio. E nós vamos ter que votar. Semana que vem nós vamos ter que trabalhar em cima dessa chegou situação. A ordem do dia foi elaborada ontem, pelo menos para a imprensa chegou a relação de projetos ontem no final da tarde, em virtude até de hoje ter o Jogo do Brasil e tudo mais. Tem uma emenda na Comissão de Obras do vereador Jorge de Oliveira que destina, ao invés de ir para o Fundo de Transporte e Trânsito, ir para o Fundo de Saúde, Fundo Municipal de Saúde. De repente, seria uma alternativa para destinar esse recurso? Olha, quando eu cheguei na casa, há cerca de 2 meses, já havia uma discussão a respeito de um acordo anterior, né, dos vereadores, e parece que inclusive com a mesa executiva, referenciando esse acordo, que no momento oportuno esse recurso seria repassado para a saúde. Parece que foi assim que foi feito nos anos anteriores, e nesse momento, então, nem se cogitava essa questão do subsídio. Eu sou a favor de que esse recurso, de fato, vá para a saúde, né? E sou contrário a qualquer tipo de subsídio para a aviação Campos Gerais ou para o transporte coletivo, e hoje ela é a detentora, né, ela é a única, então dá para dizer até que diretamente vai para a aviação Campos Gerais os recursos. Por quê? Porque até hoje nós nunca tivemos na história de Ponta Grossa subsídio para o transporte. E hoje vamos abrir um precedente. E aí eu pergunto, se com esse recurso resolvesse definitivamente a situação, até era de se ponderar. Mas a gente sabe que no ano que vem vai estar aí novamente, e aí eu pergunto, quanto será o subsídio que a gente vai ter que repassar para manter o trabalho, a prestação do serviço de transporte coletivo? Então eu penso que não é por aí. Além do mais, Eduardo, eu até estou com o contrato da VCG em mãos, eu estou estudando esse contrato, né, porque eu cheguei agora, como já disse, então não tive tempo hábil ainda, e a matéria é extremamente complexa. Mas eu estou estudando esse contrato, e em algum momento eu penso que vou dar a minha contribuição também nesse sentido. Tem que refazer toda a estrutura desse contrato, tem que adequar esse contrato que foi firmado em 2002 e que em 2012 já não representava as necessidades. E já mesmo assim foi renovado? E mesmo assim ele foi renovado. No apagar das luzes? Eu não, sem querer, né, polemizar a questão da renovação, que foi ainda no governo anterior, mas eu quero acreditar que ele não foi uma atitude acertada do prefeito na ocasião, porque a realidade social de Ponta Grossa mudou muito, Eduardo. Em 10 anos ela mudou. Quantas linhas não eram necessárias abrir, quantas, né, adequações, fora outras questões mais jurídicas mesmo do contrato, que hoje se critica muito. Inclusive a Câmara, que aprovou na época, né, disse, né, que entende do contrato, que ele já era ruim na época, agora ficou uma coisa horrível para Ponta Grossa.
A Aviação Campos Gerais não tem culpa, quem fez o contrato foi a administração da época, os vereadores da época aprovaram, mas agora não adianta chorar pelo leite derramado, tem que arranjar alternativas para se, pelo menos, amenizar aí esse contrato que vai até 2022. Essa é uma realidade. Agora, é importante que a gente faça uma discussão, uma avaliação jurídica sobre esse contrato e veja da possibilidade, porque existem uma série de obrigações decorrentes do contrato para a concessionária que nós temos que ficar atento e não deixar passar. A cada momento que o serviço não seja prestado com qualidade ou a cada momento que haja uma violação direta de um dispositivo contratual, tem que ser notificado, tem que ser aplicado multa e tem que ser cobrado com veemência. Até o ponto de chegar em algum momento, você, de repente, buscar uma rescisão judicial do contrato. Porque se não estiver sendo cumprido muita coisa que está ali, né, alguma alternativa tem que ter. Porque se o contrato já era ruim na época, ficou pior ao longo dos anos, foi renovado para mais 10 anos, hoje já está insustentável esse contrato. Como que a gente vai, como é que a comunidade pontagrossense, como é que nós vamos trabalhar com esse contrato até 2022? Né? A tendência é cada dia piorar mais. É verdade. Mas a polêmica, digamos assim, na segunda-feira é praticamente certa na Câmara, né? Discursos a favor e contra. Mais contra o subsídio. Mas há quem defenda, inclusive o presidente da casa foi quem assumiu esse compromisso lá no Tribunal Regional do Trabalho. É verdade. Ele fez uma sugestão, foi à noite, não ouviu a mesa executiva, né? Isso gerou essa representação que ele está respondendo. Foi assim uma coisa que penso que o próprio tribunal não deveria ter. Primeiro deveria ter homologado o acordo. Uma segurança maior do que realmente iria acontecer. Foi um acordo firmado sem segurança jurídica. Né? E quando você coloca um acordo, homologa um acordo sem segurança jurídica, o risco dele naufragar é muito grande, como parece que vai acontecer. Mas nós temos que buscar uma solução. O que não se pode admitir, isso o prefeito está ciente e está trabalhando, e estão buscando os mecanismos também no legislativo para evitar, é que a greve volte, né? Que Exatamente. Haja uma paralisação. Isso não pode acontecer. Então, a gente tem que buscar. E as pessoas estão com boa vontade, viu, de trabalhar o contrato. Agora, a autarquia lá, o Kalinowski, já está trabalhando a planilha, já vai finalizar. Mas a dificuldade é muito grande, porque a planilha, com certeza, tem falha, tem furo, tem erros, e a gente não tem, eles chamam de caixa preta da VCG. Na verdade, nós temos que analisar se os custos que estão na planilha é a realidade, né? Se realmente ocorre aqueles custos, da maneira que ocorre. A verdade é que nós temos que fiscalizar mais o transporte coletivo de Ponta Grossa para poder fazer cumprir o contrato, a prestação de serviço e punir, através de multa, notificação, para coibir, né? Para coibir. E a planilha, você tem que saber quanto que eles gastam, qual que é o custo real e efetivo. É bem claro. E fiscalizado. Claro. E fiscalizar. Uma reclamação de hoje também é que está na mão de uma pessoa apenas, né? Toda essa fiscalização é praticamente impossível. No começo do contrato tinha até uma empresa que era contratada exclusivamente para fiscalizar. Isso aí depois, ao longo do tempo, rescindiu o contrato, não foi renovado, não sei por quais são os fundamentos, mas o fato é que alguém tem que efetivamente fiscalizar o transporte coletivo de Ponta Grossa. Hoje nós não sabemos quantos usuários utilizam realmente o trabalho, né, o transporte coletivo diariamente. Nós temos que saber, né, ter informação precisa. Tá certo, então, Isaías, gostaria de agradecer a sua presença aqui no doc.com. Você que está aí representando o PSDC agora na Câmara Municipal, e vamos, à medida que forem apresentados os projetos, as discussões, nós vamos certamente levar aos nossos telespectadores aqui e aos nossos internautas que acessam o blog do doc.com. Obrigado pela oportunidade, Eduardo, e a gente está à disposição. Sempre que a gente puder contribuir com o teu programa, que é um programa muito importante, porque leva informação para a comunidade, né? E eu estou sempre à sua disposição. Tá certo, então.
Essa foi a conversa com o vereador Isaías Salustiano, do PSDC. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, vamos mudar um pouco de foco. Ao invés de transporte coletivo, vamos tratar da questão da coleta de resíduos sólidos, da coleta de lixo aqui em Ponta Grossa. Nós vamos receber o secretário de Meio Ambiente, Paulo Cenoura, vai falar para a gente como está o processo para a usina de lixo aqui de Ponta Grossa. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. O programa Doc.com está de volta. Agora, na entrevista desta semana, recebemos hoje aqui na TV Vila Velha o secretário municipal de Meio Ambiente, o Paulo Cenoura, o Valdenor Paulo do Nascimento. Paulo Cenoura, boa noite, Cenoura. Boa noite, mais uma vez é um prazer estar falando aqui com você e com todos aqueles que nos assistem. Pois é, a última vez que conversamos, você ainda estava na condição de vereador, que é vereador ainda, só que está licenciado, para assumir a pasta de meio ambiente. Gostaria de saber de você de um assunto que, se não está entre os principais assuntos tratados no meio político agora, certamente daqui a um tempo vai estar, né? Até porque o momento agora se discute bastante o transporte coletivo, por questões da greve, dessa questão do subsídio da Câmara Municipal. Mas a questão da coleta de lixo, da coleta de resíduos sólidos, né? Existe uma determinação nacional para os partidos se adequarem a uma nova lei e também se fala numa usina de lixo que precisa ser feita. Como que está sendo tratado desse assunto dentro da Secretaria Municipal de Meio Ambiente? Na verdade, a Lei 12.305 enquadra todos os municípios, indústrias, empresas ali. Uma lei geral, federal. É uma lei federal que, a partir do dia 3 de agosto, tem que as prefeituras, governos, as instituições públicas e privadas do Brasil vai ter que seguir a orientação. Se adequar a essa lei. Praticamente daqui a um mês, então. Exatamente. E claro que isso não vai estar 100%, mas nós em Ponta Grossa estamos avançando muito. Hoje, por coincidência, Eduardo, faz exatamente 2 meses que eu estou à frente da Secretaria de Meio Ambiente de Ponta Grossa. Estou muito feliz. É um desafio importante, porque eu não sou um técnico da área, mas nós temos engenheiros, servidores públicos de carreira, que estão há 18, 20, 30 anos, que têm uma experiência com a cidade, a universidade, o próprio Conselho de Meio Ambiente, o CONDEMA, que vem nos ajudando. Enfim, eu estou mantendo um diálogo e cada dia que passa um aprendizado novo, e tive a honra do partido me indicar e o prefeito também me convidar. E o prefeito Marcelo Rangel nos deu autonomia para trabalhar a passos largos para estar se adequando à lei nacional dos resíduos sólidos e também para discutir outras questões da nossa cidade. Nós já visitamos as 5 associações de catadores de recicláveis que fazem aqui a separação e depois comercializam, né, já que a Secretaria do Meio Ambiente tem 2 caminhões que pegam nos PEVs, que são os pontos de coleta onde nossos caminhões, mercados. Eu estou ampliando, visitando indústrias, fora o nosso principal parceiro na Prefeitura, que é a Secretaria de Abastecimento, que faz esse programa maravilhoso pelo Serginho Zaradosny, que é o projeto Feira Verde, né, o programa Feira Verde. Sim. Que troca o reciclável por alimentação. Que troca frutas, verduras e agora com outros, mel, ovos, para que essas associações tenham condições, esses trabalhadores, de sobreviver com dignidade, fazendo esse trabalho tão importante para a nossa cidade. E, senhora, o que diz essa lei sobre os resíduos sólidos que vai estar em vigor aí, como você falou, a partir do dia 3 de agosto? O que o município precisa se adequar? Muita coisa. A lei, ela pede para a destinação geral, por exemplo, da questão do lixo. Você veja bem, hoje nós temos que se adequar, temos que ter um aterro ainda
sanitário, ou então discutir a questão da usina, não é só uma questão do secretário de Meio Ambiente, é uma questão de decisão do governo. De política de governo. Política de governo, porque nós estamos agora, já vai para a Câmara, há um decreto do prefeito, que ele quer se transformar em decreto, mas eu vou enviar para a Câmara por uma discussão agora com os vereadores, nós já temos um plano colocado. Mas o que nós estamos fazendo já? Nesses 30 dias eu acredito muito na ampliação da coleta seletiva, mesmo sabendo, Eduardo, que é uma política cultural também. Nós temos que transformar a nossa cabeça, a nossa cultura em relação a separar o lixo. Lixo tem muito pouco, não sobra quase nada. Tudo é reaproveitável. O plástico, o alumínio, então é uma grande escola, mas há uma questão cultural. As pessoas têm que terem consciência que não é simplesmente pegar o lixo, colocar dentro de uma sacola plástica, colocar na frente da residência e vai sumir como mágica. Né? Passa a empresa que faz a coleta de lixo e some como mágica. Não, para algum lugar esse resíduo vai. Sim. E o município trabalha então para que se faça uma coleta seletiva. Lá em Curitiba, com todos os programas, hoje somente 15% do lixo é reaproveitado e reciclado. Aqui em Ponta Grossa nós estamos avançando. Mas em Ponta Grossa nós temos tratado também que isso envolve a grande questão, que são os chamados caçambeiros e os empresários em terraplanagem. Você já deve, os entulhos da construção civil, terra com grama, o galho de poda de árvore, a madeira, então isso nós vamos resolver no máximo em 30 dias, porque não só você, mas qualquer cidadão da nossa Ponta Grossa, da nossa querida cidade, já viu, andando pela cidade, um terreno baldio com lixo, com entulho de construção civil, com fogão, com um monte de coisa. Isso em Ponta Grossa vai acabar. Está dentro da exigência da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. O prefeito Marcelo Rangel está doando uma área lá no Distrito Industrial, perto da Maciça, para que os caçambeiros e os empresários, que são mais de 100 empresários, conhecem a cidade como ninguém, já nos ajudam a organizar a cidade, mas tinha um grande problema que não tinha destinação, um local para estar, e eles vão fazer uma usina, inclusive, de reciclagem lá. Inclusive a prefeitura vai reaproveitar, que nem da construção civil, nós podemos fazer tubo, podemos fazer muitas coisas, aquela camada para a pavimentação, a fabricação de tubo, como eu já fiz, e muitas outras coisas, reaproveitando esse resíduo de construção civil para poder a própria prefeitura estar usando como areia, ao lado o meio-fio. Certo. Então, é uma questão muito importante que nós estamos vencendo na cidade e está se adequando à Política Nacional dos Resíduos Sólidos também com a ajuda dos caçambeiros, dos empresários em terraplanagem e também aqueles que lidam com a madeira. Né? A MadServe, onde tem o Zé da Ripa, nós fizemos uma parceria e lá vai ser destinado numa área também para reciclar as questões de madeira, do material da construção civil e também terra suja, galhos. Então, é uma questão muito importante, Eduardo, porque daqui uns dias nossa cidade não terá mais essa questão porque até hoje muito ruim, que agride o meio ambiente e que fica feia a cidade para a gente que mora aqui e para quem vem de fora também. Como você falou, senhor, infelizmente temos casos, e eu vi, não são nenhum nem dois terrenos baldios onde são desovados, digamos assim, exatamente, os restos de entulhos de construção e também, como você falou, poda de árvore. O pessoal joga ali, não tem ninguém aqui mesmo, o proprietário certamente não vai estar ali no momento para falar, opa, peraí, não coloque no meu terreno. E depois que está lá também é difícil tirar. Havia uma reclamação, porque nós fiscalizamos. Nossos engenheiros iam lá, multava e diziam e achavam, não, vocês estão agindo muito radicalmente. Falamos com o prefeito Marcelo Rangel de imediato. Falou, então vamos ter uma área para eles
já que eles acabam reclamando que nós fazemos a fiscalização, não tem um local. E claro, o local nós temos uma usina já aqui, com um contrato com a PGA, a Zero Resíduos do empresário Marcos Borsato, tem uma usina que pode fazer essa reciclagem. Esse reaproveitamento. O reaproveitamento, mas nós achamos para beneficiar como toda a cidade e esses mais de 100 pequenos empresários que geram trabalho aqui, emprego aqui, que gastam o seu dinheiro, merecia uma área para estar destinando esse material. E esse material, uma vez levado até essa área, que você falou que vai ficar perto da maciça, no distrito industrial, como ele pode ser reaproveitado? Ou ele vai ficar armazenado lá? Não, ele tem que ter todo reaproveitável. Aquele que chamado inservível, aquele vai para o aterro. Então você veja quanto que vai diminuir, inclusive em relação ao aterro, menos material, porque tudo é reaproveitável. A comida o resto de comida vira adubo, vira cinza. Então nós vamos fazer. Estamos discutindo um grande projeto, um grande plano de usina que envolve toda a questão do lixo domiciliar, reciclável, da separação, mas ainda, como não está pronto e nossos engenheiros estão discutindo no governo, mas nesses 2 meses nós já avançamos muito. Fizemos as associações ter mais possibilidade de ganho, porque estamos indo na empresa. Eu fui na DAF essa semana, certo. E todo o resíduo separado da DAF, que ia para um outro local, agora vai para as 5 associações, proporcionalmente, e de lá eles vão separar e vão colocar no mercado, e cada vez menos esse lixo, que talvez iria lá para o aterro sanitário, está indo para as associações separam e daí nós vamos reciclar e reaproveitar essa coleta seletiva. Tá certo, senhor. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta falando um pouco mais sobre essa questão da usina de lixo e esse projeto que depende de uma conscientização também das pessoas e também de uma estrutura do Poder Executivo para colocar em prática a coleta seletiva. Também não adianta a pessoa separar, né, em casa e não ter um dia para essa coleta, essa passagem, né, de algum método, um caminho logística, para apanhar e para retirar. Logística para retirar essa questão. Um assunto muito importante que aí interessa a todos nós, cidadãos pontagrossenses, e a gente vai tratar depois do intervalo. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. O programa Doc.com está de volta nessa continuidade da entrevista com o secretário municipal de Meio Ambiente aqui em Ponta Grossa, o Valdenor Paulo do Nascimento, Paulo Cenoura. Cenoura, questão de logística para essa coleta seletiva, que eu vejo muitas pessoas falando, poxa, mas eu separo em casa o plástico, né, do material orgânico e inorgânico, mas não tenho não tem quem venha pegar, não tem quem passe. Muitas vezes, em alguns locais, os chamados carrinheiros, né, as pessoas que trabalham nas cooperativas, que passam juntando esse material reciclável, que depois vai ser reaproveitado, eles ainda têm uma destinação, mas muitos locais ainda não têm. Como resolver esse problema? Primeiro, nós estamos fazendo um planejamento que em 20 dias, mais ou menos, estará pronto. Você falou dos carrinheiros. Dia 23 estou em Itaipu. Itaipu tem um carrinho elétrico, onde já é o único lugar que fez para os carrinheiros. Qual que é a nossa proposta é ampliar a coleta seletiva em todas as questões. Aumentar os pontos de coleta nos bairros. Fazer uma grande campanha de divulgação. Eu falei para o prefeito Marcelo Rangel, isso merece uma peça publicitária
para estar colocando uma isso, campanha mesmo de conscientização. Uma campanha de conscientização forte. E orientando aonde... Orientando, nós ampliando esses pontos, tanto os carrinhos, que eu espero que nós já tenhamos a curto prazo, uma parceria com o Itaipu para estar adquirindo, então, talvez até um projeto para ganhar esses carrinhos dentro de um projeto junto São com o Itaipu. carrinhos que essas pessoas que passam coletando esse material nas ruas hoje, aquelas gaiotas, aqueles carrinhos, seriam substituídos por carrinhos elétricos. Seria isso? Exatamente. Ampliando por... Porque a mão de obra ela já existe, na verdade. É muito mais leve, nós vamos fazer bonitinho, cadastrar, nós estamos fazendo um cadastro socioeconômico dessas pessoas que trabalham com isso, para que nós para elas entreguem isso nas associações. Nós pensamos um dia em fazer uma grande cooperativa em Ponta Grossa, uma linha de produção com uma grande esteira de separação, mas nós estamos conversando se é o melhor caminho, de centralizar ou deixar as 5 associações descentralizada ou descentralizar ainda mais. É um caminho que nós estamos discutindo. Facilita o acesso. Eu tenho um diretor na secretaria que apareça, que acaba todo dia, ele acompanha as associações uma por uma, nós 5 que nós temos, porque nós temos 2 caminhões que apanham, como eu já falei no início dessa entrevista, e levam todo esse material separado para eles ajudar a separar mais ainda e comercializar. Então nós vamos, o Feira Verde também nós pensamos em ampliar. Que é um excelente de um projeto. Que um programa fantástico, maravilhoso. Que já vem do governo passado, foi melhorado agora com o Sérgio Zadorozzi na Secretaria de Abastecimento. Vem fazendo um trabalho muito importante, porque o meio ambiente é tudo hoje. Eu me relaciono no governo com todos os projetos. Desde você abrir um lavacar, que lá com indústria e comércio, até a Ambev, que é uma das grandes indústrias da nossa cidade. Tudo passa pelo meio ambiente. Tudo passa por lá, desde uma ligação de luz, de água. Na nossa cidade, nós damos anuência para uma pequena empresa, um pequeno lavacar, até uma grande indústria como a Ambev, que já começou as obras em Ponta Grossa. Então, nós temos vários, mas o abastecimento é um parceiro aqueles orgânico, como a Secretaria de Obras, que nós temos as questões dos parques, nós vamos vir ainda falar com você em outros, falar sobre os parques, sobre a questão das praças, sobre a questão dos arroios, que estão todos poluídos. Nós já entramos com projetos na Petrobras com mais de 15 milhões, entre várias questões, entre adquirir logística com mais caminhões para estar ajudando na coleta seletiva, para ter lá no bairro com a Associação de Moradores, com a igreja, com a universidade. Nós vamos abrir um grande canal de diálogo, porque a questão do meio ambiente é uma questão da sociedade. Não adianta ficar, porque tem que ter uma mudança cultural nas pessoas e nós temos que contribuir. O poder público é o incentivador disso. Por isso eu falo para o prefeito, vamos fazer uma grande campanha publicitária e vamos continuar divulgando. Falei com a secretária Isbéria, que é a Secretaria de Educação, vamos colocar junto com as diretoras, com as professoras, dentro da metodologia pedagógica com a criança, lá na escola, porque logo até 2016 ou 2018, se não me engano, é escola integral no Brasil. Exatamente. Nossos filhos vão ficar o dia inteiro com os professores, com as professoras, com os educadores. Então essa questão na nova geração já está melhor na escola, mas a Secretaria de Meio Ambiente vai fazer uma parceria com a Secretaria de Educação aqui do nosso município para estar discutindo, independente dessa campanha publicitária, nós estaremos discutindo na sala de aula com as crianças aqui do município e também do ensino médio, da responsabilidade estadual, fazer essa parceria para que cada aluno que conheça o que é o meio ambiente, a preservação da vida, do nosso planeta. E eu digo que um dia eu sonho que nos arroios de Ponta Grossa vão estar limpinhos e nós vamos ver lambaris nadando, porque lambari só dá em água limpa, Eduardo. E o dia que nossos arroios estiverem limpinhos, com a ajuda da população, nós vamos ter lá o Lago de Olarias, essa obra maravilhosa, com água limpinha, límpida, cristalina, preservada pela nossa população.
E, Cenoura, o aterro sanitário, do modo como é hoje na região de Itaiacoca, já não é mais um lixão, é um aterro sanitário controlado e tudo mais. Mas do jeito que está ali, a capacidade de armazenamento dele uma hora vai chegar ao fim. Como resolver esse problema aí? Porque Ponta Grossa é uma cidade que cada dia aumenta mais, os núcleos habitacionais estão aumentando, o programa Minha Casa Minha Vida levando aí moradia para muitas pessoas. E junto com isso, né, além de toda a infraestrutura de asfalto, de saúde, de educação, também aumenta a produção de lixo, produção de resíduos sólidos. Como lidar com isso para o futuro? Este é o grande problema nosso. Lá não vai poder ser mais. Isso nós já temos essa clareza lá. Isso já está líquido e certo, não Líquido e pode certo, mais, o Ministério Público. não tem para onde expandir. Olha, eu assumi a secretaria, quando eu assumi nós tínhamos 5 taques para mim assinar, para mim discutir com a promotoria Taques, pública. termos de ajustamento de conduta. De conduta, né? Em relação a isso, a outras coisas, os cemitérios. E nós vamos se adequar a tudo e falamos com o promotor. Uma conversa muito boa, ele está cobrando e com razão as cobranças dele. Por isso nós vamos discutir esse grande planejamento, nós já temos um planejamento quase pronto, os engenheiros estão fazendo. Eu acredito muito numa usina onde passe todo esse domiciliar, ou seja, o reciclável, já que faz uma grande centralização, um complexo ecoambiental, onde toda a destinação do lixo que resolva, para sempre. Não só, nós temos a camada hoje que não está legal, lá no Itaiacoca, no Botuquara, como você disse, essa camada daqui um ano e pouquinho, ela já está superada. Nós temos que achar uma solução antes disso e por isso nós estamos a passos largos, fazendo essa discussão com os engenheiros, vendo. Porque se alguém tivesse achado uma área, o município e outros, até o setor privado, nós temos a PGA, o problema é que não tem uma área em Ponta Grossa ainda. Que dê para suportar. Que dê para suportar que um novo aterro. Todo que o IAP libere, senão, se alguém chegar lá para o prefeito Marcelo Rangel e dizer, olha junto com o IAP, com os órgãos né, e com o meio ambiente, essa área é boa, o prefeito vai aceitar na hora. Se não tiver, ele vai desapropriar por interesse público, seja de quem for, vai pagar aquela área e vai resolver. O problema que é um problema de todos nós. Nós vamos resolver. E eu acho que uma usina, eu acredito muito numa usina que não tem muitas discussões, é um processo novo, mas na Europa já se inclusive o prefeito esteve, acho que na Inglaterra, no início do mandato, em visita, não lembro qual país, na Inglaterra, se não me engano, né? Visitando exemplos de usinas. Isso, que fazem biogás, que gera energia, carvão. Eu acredito nisso. Não, a atmosfera hoje já tem condições de não ir nada. Quando você fazer a separação disso, Eduardo, separar todo o lixo reciclável, quando você vê lá vai sobrar 1%, 2%. O resto é tudo reaproveitável, daquele inservível. Aquele que não deu para aproveitar isso aí. Sobrou 3%. Isso aí, Eduardo, pode virar energia. Pode virar carvão, pode virar biogás. Então, é essa questão que nós estamos discutindo. Tem saída, tem que ter vontade política. E eu sou um apaixonado por essa questão e vou trabalhar muito para que nós resolvamos junto com a sociedade civil organizada, junto com o prefeito, outras secretarias, com a universidade, essa questão que nos assola para melhorar o nosso planeta, a nossa vida, a nossa cidade. Tá certo, senhor. Eu gostaria de agradecer a sua presença novamente aqui no programa Doc.com, falando de um tema importante como esse, que é a destinação do lixo aqui em nossa cidade, que mais cedo ou mais tarde vai estar aí na dianteira das discussões, como está o transporte coletivo hoje, e vamos acompanhar aí o trabalho na Secretaria de Meio Ambiente para ver alternativas de soluções para esses problemas ou futuros aí desafios, né? Desafios, digamos assim, para a nossa cidade nessa relação com o meio ambiente. Eu agradeço a você mais uma vez
Estou muito animado, espero que na outra entrevista nós já temos andado muito, ou então, quem sabe, até junto achar uma solução, mas tenho certeza que vai avançar muito essa questão. Eu estou me dedicando e todas as sugestões que tiver, daqueles que nos assistem, tem do cidadão comum que diz, olha, a secretaria está aberta para que nós tenha novas experiências, ideias para essa questão, que não é do secretário do Meio Ambiente, só do prefeito Marcelo Rangel ou só do governo municipal. É de todos nós, de cada cidadão, a responsabilidade de preservar o meio ambiente, a vida e a nossa cidade. Tá certo, então, esta foi a entrevista com o secretário municipal de Meio Ambiente, o Paulo Cenoura. Para você quiser rever o nosso programa, estará disponível no nosso canal no YouTube. Nós estamos com um pequeno problema técnico na atualização do nosso canal, precisamos passar por um recadastramento dentro do YouTube, mas já foi resolvido e na próxima semana vai estar disponível aí todos os anteriores, inclusive o programa de hoje, para você que quiser rever o nosso programa no nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/programadoccom. E também você já sabe, o programa estará disponível no site do Plantão da Cidade, do meu amigo Castilho, no plantãodacidade.com.br. Lá também temos a coluna Informe do Doc, onde escrevemos também diariamente no Plantão da Cidade do Castilho. Também, você quiser aí entrar em contato direto conosco, o e-mail é o programadoccom@gmail.com e o nosso blog na internet é o www.blogdodoc.com. Também aí convidando para ouvir, né, além de ler as nossas informações, os nossos comentários no blog do doc.com, no Plantão da Cidade, né, ver as nossas entrevistas aqui no blog, aqui no programa doc.com. Também temos uma coluna aí no rádio, na rádio MZ-FM, na MZ Notícias, segunda edição, lá das 6h30, das 18h30, portanto, 6h30 da tarde às 6h40, diariamente também levando informações na coluna Bastidores da Política na Rádio MZ. Muito bem, um bom final de semana para vocês e até a semana que vem. Doc.com, você bem informado.